Shalom a todos. Nessa semana estamos na Parashá Korah. E eu vou trazer aqui um comentário a respeito de um trecho da Nova Aliança, da Brit Hadashah, que faz referência a essa Parashá. E esse texto está localizado em 2 Timóteo, capítulo 2, dos versos 8 a 26. Então, eu sugiro que nesse momento você pause o vídeo, faça a leitura desse trecho. Então, repetindo, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 8 a 26, e depois volte ao vídeo. Lendo o texto, nós vamos perceber que Paulo está aconselhando Timóteo e, na verdade, advertindo a ele sobre uma situação delicada, envolvendo dois grupos de pessoas. Esses dois grupos fazem parte da comunidade, seja de Israel, seja da igreja, do povo de Deus. E nós podemos considerar então que são o povo que, parte do povo que diz ser de Deus e aqueles que são de fato de Deus. Ao lembrarmos de Korah, sabemos que sua motivação era pessoal e gananciosa, mas ele se passava por um religioso com fortes argumentos para iniciar uma disputa acerca de algo que já era revelado e notório, que Deus havia escolhido Moisés como profeta e Arão como sumo sacerdote. Então aqui nós temos aqueles que são de fato dele, de fato do Eterno, que o Eterno escolheu, e aqueles que estão se desviando desse caminho e que já não são mais do Eterno, mas eles ainda fazem parte da comunidade, têm influência nela. E Paulo orienta Timóteo dizendo assim: o Senhor conhece os que são seus. Isso daí é uma citação de Números 16:5, lá da Parashá Korah. Além disso, Paulo também fala para estes que se afastem da prática do mal, o que também é uma citação de Números 16, versos 26, quando Deus ordena que as pessoas se afastassem daqueles revoltosos que participaram da rebelião de Korah. Paulo orienta Timóteo a não entrar nas disputas e adverte contra Himeneu e Fileto, que traziam uma pregação em oposição ao verdadeiro evangelho. Na verdade, bem possivelmente, pregavam uma ressurreição espiritual ao invés de física, de modo que a salvação também seria nesse aspecto espiritual e fora da carne, o que daria ao crente a possibilidade de buscar todo tipo de concupiscência sem o menor prejuízo, o que é uma grande mentira e que leva as pessoas à prática do pecado e, consequentemente, à perda da sua salvação. Afinal, elas não estão mais com o Mashiach. Assim, vemos que há falsos religiosos e falsos mestres que são convincentes, mas levam seus seguidores ao inferno. E Paulo fala em outras ocasiões contra outro tipo de falso evangelho, como aquele que ele fala em Gálatas, capítulo 5, versos 1 ao 6. E, além dessa passagem, há inúmeras outras, em que Paulo combate os judaizantes, aqueles que pregam a justificação pelo legalismo, que são motivados por interesses carnais e não do Espírito, como se fosse possível alcançar a aprovação de Deus somente por ser um grande tzadik, um grande observante das mitzvot, como se isso por si só garantisse mérito com Hashem. No desfecho da história de Korah, vemos que Deus ratifica sua escolha através do milagre com a vara de Arão. Depois, ela é ordenada a ser depositada na arca junto com o maná e com as tábuas do testemunho. E esses três elementos não estão lá em vão. Cada um deles tipifica uma função exercida por Yeshua. A vara simboliza o sacerdócio de Arão, ou de forma mais profunda, de Melquitzedek. O maná simboliza o sustento, o ministério de Yeshua como mestre e profeta, que é chamado de o pão da vida. E quem come desse pão nunca mais terá fome. E as tábuas de pedra simbolizam a função de rei e juiz. Na era messiânica, a lei virá de Sião e de Jerusalém, e todos se sujeitarão ao rei Mashiach. Isso mostra a importância de não se deixar confundir com falsos ensinos que nos afastariam da realidade do reino de Deus. Temos que crer em Yeshua de forma completa. Por fim, no Midrash Korah, um personagem é salvo da rebelião por sua esposa. Esse personagem é O Midrash Korah é um texto paralelo à Torá, e ele conta algumas histórias que não fazem parte da Parashá, que não fazem parte do livro de Números.
E essas histórias não necessariamente elas são verdadeiras, mas elas trazem princípios muito, muito importantes e interessantes. Nessa história, a mulher de On, que estava junto com aqueles que estavam se juntando a Korah, como Datan e Abiram, a sua mulher, ela agindo sabiamente, argumenta com On para que ele não se envolvesse nessa disputa. Exatamente como orienta Shaul HaShaliach. Veja que interessante. A não se envolver em disputas. Pois que proveito ele teria? Ou seja, que proveito On teria ao entrar nesse conflito? Afinal, ele já era aluno de Moisés. Se ele se juntasse a Korah, e se Korah vencesse Moisés, eventualmente, ele continuaria a ser aluno só que de Korah e não mais de Moisés. Então, que ganho ele teria com isso? Então, diante desse argumento, ele é convencido. Porém, ele havia feito um voto de que ele compareceria junto com os revoltosos. Mas aí a sua esposa tem uma ideia e ela promove um banquete, ela faz um grande jantar para On e coloca muito vinho, né? Serve muito vinho nessa noite, de modo que On não consegue se levantar no dia seguinte. E On ainda dormindo, ela sai à frente da tenda e começa a pentear os seus cabelos. Ela tira a cobertura da sua cabeça e começa a pentear seus cabelos. De forma que quando Korah e Datan e Abiram vão até a tenda de On para buscá-lo, eles se escandalizam com essa cena. Afinal, era um escândalo a mulher estar de cabelos descobertos. O que mostra que eles também tinham um respeito a algumas observações religiosas. Então eles acabam ficando estupefatos com a situação e seguem seu caminho e desistem de chamar On. E isso daí é só um exemplo de que nós só vamos vencer se estivermos na verdadeira boa nova da salvação. E precisamos nos afastar daqueles que já negaram essa verdade. E nós vemos aqui até o papel das mulheres, como às vezes ela é importante para colocar o homem no seu lugar. Então, para finalizar, nós concluímos que devemos estar tomando cuidado, devemos tomar cuidado com o que nós entendemos como evangelho, mas buscarmos o equilíbrio de estarmos no evangelho verdadeiro de Yeshua.